Bom, hoje nós iniciamos o nosso estudo Mulheres da Bíblia. Toda aula você vai aprender um pouco sobre uma mulher. Algumas características, coisas que elas fizeram que não foi tão legal, que talvez tenham consequências ruins, como um alerta para nós, e outras qualidades, aquilo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, nos espelharmos como mulheres de Deus, tá bom? Então, primeiro estudo nosso vai ser sobre Abigail. Já ouviu falar sobre a Abigail? Conhece a história dela? Se não conhece, hoje você vai conhecer tudinho sobre a Abigail. Bom, quem foi a Abigail? Abigail é mencionada aqui na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Você vai conhecer toda a história dela, um pouco, né, sobre ela e o que aconteceu nessa trajetória. Bom, a Bíblia vai falar que ela era uma mulher de beleza e discernimento. Então, o externo e o interno ela era diferenciada. Abigail ela era casada com Nabal. Nabal era um homem rude, insensato, desequilibrado. E a história dela, eu trouxe para vocês a história dela porque é um exemplo de sabedoria, coragem e fé. Se espelhem nela. Ela é uma mulher assim realmente inspiradora. Eu vou trazer algumas características de Abigail para você e aí você avalia aí na tua vida, no teu jeito, na tua caminhada e o que você pode aperfeiçoar aprendendo com a Abigail. A primeira característica de Abigail foi a sabedoria. Bom, Abigail demonstra uma inteligência prática, capaz de avaliar rapidamente aquela situação e agir com sabedoria. Tem uma frase que diz assim, não sei se você já ouviu. Nós agimos como nós desejamos, mas nós reagimos como nós realmente somos. E aí eu te pergunto aqui, como têm sido as suas reações diante das adversidades, diante das surpresas da vida? Você é aquela pessoa que se deixa levar pelas emoções? Aquela mulher que perde o controle, se desespera com qualquer coisa? Abigail agiu com tanta sabedoria que o cenário que era de morte se torna terra fértil para um futuro de alegria. Daqui a pouquinho eu vou contar o desfecho, como que termina essa história e você vai entender tudo. Bom, a segunda característica de Abigail foi a coragem. Eu vou ler com vocês aqui no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, 25, versículo 18 e o 19. Fala assim: Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas ali, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figo. Pôs tudo sobre os jumentos, então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada para o seu marido Nabal. O que aconteceu? Só aqui para te explicar a situação. Davi, ele tinha solicitado que Nabal entregasse, ajudasse, cuidasse daquele povo, o exército dele naquele momento, dando alimento, abrigo, enfim. E Nabal fala assim, quem que é esse aí? Eu não vou fazer nada, ele que se retire, não vou mandar nada. Quando Davi ouve isso, Davi fica furioso. E ele fala para o exército assim, pega a espada que nós vamos matar esse cara. E foi quando Abigail fica sabendo disso. E aí ela, às pressas, ela tem um ato de coragem e ela prepara tudo e vai até Davi. Mesmo sabendo que poderia ser perigoso, ela vai diante de Davi e intercede por Nabal, seu marido. Ela o defende, né, de alguma forma. Aqui, a coragem dela se manifesta de uma forma extraordinária. Ela não olha para o perigo, ela vai e faz. Bom, a terceira característica de Abigail foi a humildade. Vou ler mais 2 versículos para vocês entenderem. Aqui no versículo, também no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, no versículo 23 e 24, fala assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva.
E no finalzinho do versículo 25 fala assim ainda: eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o Senhor mandou. Ou seja, ela assume toda a culpa. Abigail se apresenta de forma humilde, reconhecendo a gravidade daquilo que o marido dela fez, e ela busca ali apaziguar aquela situação e acalmar o coração de Davi. Cá entre nós, Davi ele estava com o ego ferido, né? Quem que ele acha que ele é que ele falou não, esse tal de Nabal aí? Então ela vem até ele, ela traz para si a responsabilidade, tirando do marido o foco da fúria de Davi. Olha o tamanho da inteligência dela. Quarta característica de Abigail foi o discernimento espiritual. Abigail ela tem uma visão clara do que é certo e do que não é certo. Ela entende que aquela vingança não era o caminho de Deus para Davi. Então ela com muita sabedoria vai apresentando, sabe, claramente para Davi, sem arrogância, sem impor nada, sem oprimir nada. Ela vai apresentando. Depois vocês leem bem calmamente esse capítulo e vocês vão ver tudo o que ela vai falando sabiamente, tendo discernimento espiritual do que trazer ali e vai apresentando para Davi até acalmar o coração dele. No capítulo 25, no versículo 30 e 31, vai falar assim: e quando ela fala para ele, encerrando ali a conversa, ela fala para ele assim: e quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor Davi todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as suas próprias mãos. Ela mostra para ele que não era necessário aquele sangue inocente. E essa postura de Abigail não apenas salva sua casa, seu marido naquele momento, mas ensina para nós que é possível ser agente de paz em qualquer circunstância da nossa vida. A Abigail ela vai nos ensinar que não é olho por olho, dente por dente. Que tem guerras que não precisamos entrar. Que tem batalhas que falam mais sobre o nosso orgulho do que sobre a verdadeira justiça de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que quando você pede para Deus assim, Deus, faz justiça, você realmente quer a justiça de Deus? Ou você quer um acalento no seu ego, um carinho no seu ego para falar, tá vendo, eu estava certa? Que hoje nós possamos perguntar para Deus se nós estamos agindo da maneira que Ele deseja. E eu oro para que o Senhor possa nos polir, nos ajustar para nós sermos cada dia mais parecidas com Cristo. Sabe aquela pergunta famosa que todo mundo diz? O que Jesus faria? Vamos colocar essa pergunta nos nossos dias? Vamos fazer com que ela seja real na nossa vida? Bom, a história de Abigail é uma poderosa lembrança de que nós, mulheres, temos um papel vital em construir relacionamentos saudáveis. Trazer paz, agir com sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Quando estudamos a vida de Abigail, nós somos inspiradas a sermos mulheres de Deus, que não apenas enfrentam desafios, aquelas mulheres que vão e fazem, que enfrentam os seus desafios, não, mas que também trazem luz e esperança ao mundo ao nosso redor. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo é guerra. E lembra que eu te falei lá atrás que eu contaria o desfecho dessa história, porque que tudo foi transformado por conta da atitude de Abigail, a maldição virou bênção? Bom, a atitude de Abigail influenciou no destino dela. Aquela postura reverteu toda a maldição em bênção. Quando ela retorna para sua casa, depois que ela pede perdão ali para Davi, que Davi entende e segue, ela se depara com Nabal e ela faz ele está fazendo um banquete ali e ele está completamente embriagado de vinho. Quando ela olha para ele e vê que ele está naquela situação, ela não diz nada.
Cá entre nós, é um ensinamento atrás de outro a vida de Abigail. A gente só aprende cada letra que a gente lê desse capítulo. E ela mostra que há tempo para todas as coisas, há tempo para se calar e há tempo para falar. Quando eu estava preparando esse estudo, eu estava pensando quantas vezes você, tendo razão, sabendo, estando no seu lugar de razão, por você falar na hora errada, do jeito errado, você acaba saindo também como errada. Quando você não entende a hora de calar e você quer justiça, você acaba saindo como errada. Bom, passou o dia, ela não falou nada. No outro dia, quando Nabal acorda, estação, ela olha para ele, ela conta tudo o que tinha acontecido. E aí a Bíblia vai falar que naquele momento o coração dele amorteceu e ele ficou como uma pedra. Eu não sei se ele teve um infarto, se foi um derrame, mas vai falar que 10 dias depois ele morre. E como que ele morreu? Ferido pelo próprio Senhor. Lá onde Davi está, ele fica sabendo que Nabal morreu. E aí ele pede para buscar Abigail para que ela seja sua esposa. Preste atenção. O fim que Abigail teria sozinha, sem proteção, sem suprimento, sem futuro, foi transformado em honra. Por conta do comportamento e da postura que Abigail teve naquele momento de desespero, talvez, naquele momento de ameaça, talvez, aquele momento em que as circunstâncias não eram as melhores. Por causa da postura dela, ela teve aquilo transformado em honra. Eu quero te falar uma coisa, lembre-se que você está semeando para o seu futuro e vai chegar o dia da tua colheita. Semeie o bem, semeie a paz, semeie palavras de vida dentro do seu lar, semeie amor, gestos de carinho com a sua família. Fuja das guerras que são carnais, fuja das justiças humanas, justiça com a tua própria mão. Deixe Deus agir. A palavra do Senhor diz que o Senhor é galardoador, ou seja, ele recompensa. Creia. Deus te abençoe.